O texto do Evangelho deste domingo nos mostra que naquele tempo Jesus caminhava apressadamente e seus discípulos iam atrás, temerosos, desconfiados, apreensivos, porque Jesus tinha explicado para eles o que iria acontecer no fim da viagem, quando chegassem em Jerusalém. Ora, foi durante aquela caminhada para Jerusalém que dois discípulos de Jesus eram irmãos de sangue, Tiago e João. Nós bem sabemos, irmãos e irmãs, também pelos evangelhos, que Tiago e João, eles tinham um gênio temperamental, eram de caráter colérico, explosivo, se irritavam com facilidade, reagiam imediatamente. Eram eles daquelas pessoas que, como se dizia antigamente, não deixam o almoço para a janta. Pessoas que têm este gênio explosivo, colérico, facilmente e com frequência estão se envolvendo em encrencas. Pois Tiago e João, eles eram assim. Tanto que, uma certa vez, quando Jesus em missão tivera que atravessar o território da Samaria, ele foi hostilizado, mal recebido pelos samaritanos. Naquele tempo, judeus e samaritanos se detestavam, quase que se odiavam, por razões históricas, seculares de política e religião. Os dois irmãos, Tiago e João, logo tomaram as dores do mestre, ficaram estressados ao máximo e disseram: Senhor, não queres que nós invoquemos fogo do céu para destruí-los? Assim eram eles, foram até apelidados de Boanerges, o que significa os filhos do trovão. Ora, Jesus tinha dito para eles que lá em Jerusalém ele iria sofrer a sua paixão e morte na cruz. Então nós esperaríamos que os discípulos fizessem perguntas, explicações sobre o porquê daquilo tudo, ou que eles tentassem convencer a Jesus de não ir para Jerusalém, a fim de que aquilo não viesse a acontecer, ou que eles ainda se tornassem solidários e procurassem consolar, confortar o mestre. Mas nada disso aconteceu. Parece que eles não acreditavam nas palavras de Jesus. Por incrível que pareça, eles alimentavam a esperança de que lá em Jerusalém fosse Jesus iniciar a revolução e assim expulsar os invasores, estabelecendo o reino de Deus, o reino messiânico. Pois foi com essa intenção que eles se aproximaram de Jesus e fizeram uma pergunta que para eles Jesus jamais deveria recusar. Uma pergunta que para eles era normal, natural, mas para Jesus era muito estranha. E nem tiveram assim a prudência, a sensatez, o cuidado de chamar Jesus à parte. Não, foi na frente de todos os outros lá. Se aproximaram e pediram: Senhor, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. O que eles estavam pedindo eram os mais elevados lugares de honra, sentar-se à direita e à esquerda do mestre, como se fossem seus primeiros ministros, juízes em Israel. É bem provável que Tiago e João, antes de se tornar discípulos de Jesus,
que eles pertencessem, não é, ao partido político e religioso dos zelotas, ou zelotes. Era um partido político religioso de cunho de natureza revolucionária, porque queriam a libertação de Israel do domínio do jugo dos romanos através das armas da revolução, por meio da violência, com derramamento de sangue. Então, pelo poder das suas palavras, pela força lá dos seus milagres, pela sua coragem de denunciar as injustiças, pela sua sabedoria surpreendente, pelo seu inegável carisma de líder, eles tinham certeza que Jesus era o Messias, que reunia todas estas condições para realizar a tarefa da tão esperada libertação. Para eles, parecia que era só uma questão de tempo. Então, eles esperavam a tomada do poder para se transformarem nos principais colaboradores de Jesus Cristo. Esta era a mentalidade, a ideologia, não só de Tiago e João, mas também dos demais discípulos de Jesus. Imaginavam, pois, que o reino de Deus fosse uma realidade puramente, digamos, terrena, política, histórica, material. Pensavam que o reino de Deus devia ser programado, elaborado e construído nos mesmos moldes, nos mesmos esquemas da sociedade dos homens, onde existem as autoridades que comandam, que têm o poder e que fazem as leis, e os outros, o povo, obedece. Onde há o patrão e o empregado, onde há o superior e o subalterno, o funcionário, onde existem os privilegiados e os que são discriminados. Certamente que Jesus, ao ouvir aquele pedido, aquela proposta, ficou um tanto desconcertado, quem sabe até decepcionado, porque depois de 3 anos de catequese, eles revelaram uma total ignorância acerca da pessoa e da missão de Jesus Cristo. Por isso que a sua resposta, ela foi direta e reta, taxativa, bem clara. Olha, vocês nem sabem aquilo que estão pedindo. Vocês não compreenderam coisíssima nenhuma. Assim nós devemos compreender que ninguém se coloca no caminho de Jesus com a intenção de angariar para si favores, privilégios, facilidades, lugar de importância. Isso questiona, irmãos e irmãs, a nossa espiritualidade. Muitas vezes também nós nos colocamos diante de Deus com os nossos pedidos, e muitas vezes não somos atendidos como eles não foram, porque nós pedimos muito mal. Quem sabe até muito mais insensatos somos quando pedimos do que Tiago e João. Pelo menos era a cultura deles, era isso que eles queriam, que eles sonhavam, que eles aspiravam, que eles desejavam. Mas seguir a Jesus como discípulo, irmãos e irmãs, não é simples, não é fácil, porque a nova sociedade que ele veio inaugurar, não existe lugares de honra, nem privilégio e nem privilegiados. Seguir a Jesus como discípulo é poder, ou, participar da mesma sorte do Mestre. É beber, como diz o Evangelho, do mesmo cálice que Jesus bebeu. O cálice na Escritura tem 2 significados, 2 símbolos, um da alegria, da felicidade, mas o outro da perseguição, da incompreensão, da rejeição, da angústia, do sofrimento e da morte. Este, naturalmente, foi o cálice que Jesus bebeu. Quem quiser ser discípulo dele, deve estar preparado também para fazer esta experiência espiritual. Não é simples, repitamos, não é fácil ser discípulo. São muitas as tentações para deixá-lo, para abandoná-lo. O poder é uma delas, porque o poder, bem nós sabemos,
é um dos impulsos, dos instintos mais poderosos, imperiosos da natureza humana. No fundo, todos nós nutrimos, às vezes consciente, até inconscientemente, o desejo de sermos poderosos. Ter poder ou ser autoridade em qualquer, digamos, circunstância pode ser um perigo ou talvez uma bênção. É um perigo porque alguém pode usar a autoridade para mandar, para dominar, para oprimir, para maltratar, para humilhar, para explorar, para corromper. Pode ser uma bênção quando alguém, quem sabe, envolvido pelo Espírito do Evangelho, coloca o poder que tem a serviço do reino de Deus. Isto supõe, irmãos e irmãs, humildade, fraternidade, simplicidade, uma compreensão, discernimento profundo do ensinamento do Evangelho, para que o poder seja então colocado a serviço dos outros. É bom que nós façamos, irmãos e irmãs, uma reflexão sobre isso, porque todos nós temos, em proporções várias, diversas, uns mais, outros menos, algum poder. Tem poder o Santo Padre, o Papa, com o pastor maior da igreja. Tem poder os bispos à frente das suas dioceses, os sacerdotes, os párocos, diante da sua paróquia. Tem poder os pais no seio da família, os educadores na escola, as autoridades políticas, aí no governo da nação, do estado, do município. Enfim, sempre alguém tem poder sobre alguém. Por isso é fundamental que nós analisemos o tipo de poder que nós temos. Na política, por exemplo, aqueles que têm a seu poder, será que realmente se preocupam com os problemas, com as necessidades dos outros? Ou querem somente estender cada vez mais seus poderes, manter seus privilégios e mordomias, fortalecer os seus partidos? E quando eles fazem alguma coisa para beneficiar a coletividade, será que eles o fazem com espírito de caridade, de serviço, ou tudo fazem, quem sabe, interessados, ou já visando as futuras eleições? Na escola, os que exercem autoridade, será que educam os seus alunos para que sejam agentes, operários, que venham a contribuir na construção de um mundo novo, de uma nova sociedade, despertando neles o chamado senso crítico, o espírito de cooperativismo, de solidariedade, ou educam ou formam somente para que se realize como ótimos profissionais, e desse modo mantenham a sociedade assim como está, bem distante do projeto de Deus? Na religião, será que o nosso comportamento religioso contribui ou visa em primeiro lugar o reino de Deus, ou também na nossa espiritualidade nós somos individualistas, só pensamos em nossa própria salvação? E os outros, bom, eles que procurem a igreja, eles que se danem, eles que se esforcem para se converter? Os meios de comunicação social, será que mostram o poder como uma forma de servir a comunidade, a coletividade, ou falam do poder somente como recurso para dominar os outros? Na família, será que os pais educam os seus filhos verdadeiramente para a autêntica liberdade, para a gratuidade nas relações com os outros, para a doação, para o espírito de serviço, ou somente desperta nos filhos o desejo, sabe, de sempre estar cada vez mais elevado,
sempre procurando ser mais inteligentes, astutos, sabe, digamos, malandros, para que leve vantagem em tudo aquilo que fazem. Eu lembro que uma certa vez um famoso presidente dos Estados Unidos da América, diante de uma assembleia de estudantes, ele encerrou uma palestra longa com esta frase: gestada no bojo, na esteira, no seio da sociedade capitalista. Dizia ele para os estudantes: esforça-te para buscar o primeiro lugar, porque o segundo já inclui fracasso. O ensinamento do Evangelho caminha, vai, irmãos e irmãs, noutra direção. Devemos sempre estar prevenidos, porque dentro de nós há o desejo de dominarmos de uma forma ou de outra. Não são somente lá os grandes, os poderosos ricos que têm esta mania de grandeza. Gente humilde, simples e pobre também tem esse desejo, esta ambição. Vou dizer pela manhã: quem pode mais, chora menos, rezava o antigo provérbio do povo. E todos então querem poder mais. Os donos do poder ideológico, a mídia, a televisão, as redes sociais, sabiam muito bem disso. Por isso que eles atiçam, estimulam, fomentam o chamado consumismo, viciando as pessoas, sabe, a se convencerem, sabe, de que tem necessidade de produtos que realmente não são necessários. A propaganda, o comercial, sabe, de objetos que são direcionados especificamente, prioritariamente para a classe média, que deve consumi-los, comprá-los a qualquer custo, a todo preço, porque pensam que aquilo é uma real necessidade, quando não. Jesus, o Mestre, nos oferece uma lição que vem, irmãos e irmãs, atropelar, alfinetar, apunhalar, sabe, a nossa natureza humana. No seu tempo havia muitos mestres, os chamados rabinos. Também eles tinham os seus discípulos, tinham seus alunos, os seus seguidores, mas não agiam como Jesus, porque os mestres daquele tempo eram autoridade, pessoas de destaque, de importância. Por isso, a relação deles com os discípulos era bem diferente. Montavam em um cavalo, iam adiante, atrás a pé seguiam os discípulos. Deviam os discípulos fazer tudo aquilo que o mestre pedia. Para quê? Tanta dedicação ao mestre, para que um dia eles pudessem também ser igual ao mestre, aos rabinos, que alcançasse, o rabinato lá em cima, como os seus mestres. Esse era o desejo dos discípulos. Eles tinham ainda uma obrigação, um dever. Se quisessem crescer, evoluir, chegar a ser mestres, a ser rabinos, deviam eles lavar os pés dos seus mestres. O grande mestre, o maior de todos, pois fez ao contrário. Ele que lavou os pés dos seus discípulos. Não só falou, ele testemunhou, não só disse: eu vim para servir e não para ser servido, mas ele testemunhou este serviço. É preciso, irmãos e irmãs, que nós nos envolvamos de uma verdadeira humildade para entendermos a lição de Jesus Cristo. É fundamental que nós encabrestemos, acorrentemos, exorcizemos a natureza humana, para que possamos encontrar grandeza no serviço, que lá na família, que o esposo sirva com diligência, com carinho a sua esposa, que ela sirva ao seu marido, que os pais se coloquem a serviço, acima de tudo, dos seus filhos, e os filhos também sirvam os seus pais, que educadores sirvam os seus alunos,
Que os médicos não pensem somente na remuneração, no dinheiro, mas se tornem naturalmente médicos realmente, no significado pleno da palavra, cuidando, zelando dos seus pacientes, pois eles até fizeram um juramento para isso. Enquanto que nós ainda estamos pensando que a felicidade, irmãos e irmãs, sabe, é ter muito dinheiro, é ser famoso e famosa, é ter projeção social. Achamos que aí que se encontra a verdadeira alegria, a reação perfeita. Jesus nos oferece o ensinamento, que vem naturalmente nos convencer de que nós podemos sim ser felizes quando nós nos colocamos à disposição dos outros, particularmente daqueles que mais necessitam. Estamos em outubro, mês das missões. E qual é a nossa missão? É servir, por meio da evangelização, a exemplo do próprio Jesus Cristo. Então nós, que pelo batismo somos discípulos dele, desde já, irmãos e irmãs, procuremos não mais reduzir a nossa vida cristã à simples participação às celebrações, achando que com isso nós estamos quites com Deus. Não venhamos bitolar a nossa espiritualidade, sabe, a simples recepção dos sacramentos, mas procuremos colocar em prática, acima de tudo, o ensinamento de Jesus Cristo. Acreditemos, se Ele nos ensinou, é porque Ele quer realmente a nossa perfeita realização. Como dizia um antigo slogan: seja feliz servindo.